Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada. Ops. Ok, tá vendo? Vai lá. Falei para não demorar, que ia ficar nervoso. É só no começo, viu, pessoal? Depois a gente se erra, a gente segue o baile. Quer marcar de novo, viu? Vai lá. Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada. Siga a gente nas nossas redes sociais, Casa Poética SP, e agora roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente o convidado desta edição. Bora lá! Agora sim, voltamos em definitivo este programa que foi contemplado pela 8ª edição do projeto Fomenta a Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, e hoje estamos aqui com um artista da fala, ele que é poeta performático, faz estudos da oralidade, tem larga experiência aí em experimentações poéticas, organiza diversas atividades, Sarau do Burro, Menores Lã do Mundo, entre outros. Também é conhecido no meio do grafite como Sola, grafiteiro, artista de rua, pelo Brasil e exterior. E vou pedir, por gentileza, salva de palmas para Daniel Minchoni! Salve, mano! Seja bem-vindo, satisfação ter você aqui. Primeiro vou deixar o mic aberto para você fazer suas primeiras considerações, aí fica à vontade. Tá bom. Não sei o que me quer a poesia, nem ela o que quer de mim, só sei que seguiremos pelejando até que um dos dois encontre seu fim, né? Então, poeta tem que começar falando poesia, não tem jeito. Mesmo que foi de improviso aqui, tava pensando aqui agora, mas é isso, né? Bom dia assim. Muito legal estar aqui na Guilherme de Almeida, né? Foi uma escola que eu participei do ciclo formativo do Islã da Guilhermina há uns anos atrás. É mesmo? E foi muito da hora, porque foi naquela pracinha ali do lado, né? Não lembro como foi organizado, mas foi naquela pracinha ali do lado. E aí, pô, tem essa semana mesmo, ironicamente, eu resgatei um vídeo de eu fazendo uma performance ali, mandando uma literatura ostentação. Então, é muito gratificante estar aqui de novo, né? Sempre a gente se reconectando aí com as escolas que a gente cola também. Bom, mas me apresentando, né? Eu sou poeta. Comecei a fazer poesia oficialmente no Rio Grande do Norte, né? Natal. Que é uma terra que tem um poeta em cada esquina, assim, né? Que isso no penúltimo censo, né? Então no último eu nem sei quantos poetas por esquina, né? Mas é uma cidade que tem essa cultura de se falar poesia, até por ter poucos espaços de impressão e tal. Então é um lugar que é determinante também na minha história. E aí é isso, né? Eu acho que a minha maior definição, eu tenho me definido muito como sou poeta, sou pai e poeta, isso basta, né? É muita coisa já. Então, tudo que eu tenho feito tem partido desse lugar do poeta e também do lugar do pai, de como eu tô me colocando no mundo a partir disso aí. Nós vamos conversando pra eu ficar mais azeitado, porque a vergonha no começo é assim. Depois começa a falar, começa a cortar giro aqui, eu só não. Aí já era, né? Aí já até empina a moto, mas por hora. Exatamente. Michone, olhando um pouco da sua biografia, você nasceu em São Paulo, você fica aqui até os 17, você muda para o Nordeste, você passa a maior parte do tempo em Natal, né? Eu morei um ano em Recife, justamente talvez num dos carnavais mais sombrios de Recife, assim, que foi no ano que morreu o Chico Science. Eu tive o Nossa. prazer de ver um show dele antes, 2 dias antes, assim. Mas foi naquele ano, então foi um ano muito triste, mas foi um ano muito impactante, né? Para mim foi muito louco essa mudança pro Nordeste, né? Eu sou da Zona Sul de São Paulo, do Sacomã ali, uma travessa da Estrada das Lágrimas, ali perto do Heliópolis, né? Do Hospital Heliópolis. Fui criado boa parte da minha vida ali, até os 17, então
carrego muito dessa base de formação, né? De uma vivência muito ligada ao samba, ao rap, historicamente ali naquele momento. Campo de várzea, né? Porque tinha, pra quem não lembra ou não sabe, não, vocês não sabem, né? Mas pra quem é mais antigo aí, lá no Heliópolis tinha uns 10 ou 12 campos de futebol, né? Então era muito essa cultura ali no lugar. E foi indo aí um campo a menos, outro campo a menos, outro campo a menos, e se tornou uma das maiores comunidades de São Paulo, né? E do Brasil e tal, do mundo. Mas enfim, aí esse tempo que eu tive no Nordeste, né, foi muito formativo pra mim, porque tem um lado cultural. É isso que eu ia te perguntar, como essa, porque você vai pra lá, depois você vem pra São Paulo em 2006, quando você chega, você pega também esse movimento dos Do saraus, sarau que tá explodindo, e depois ainda vem do Islã, né? Como que isso é, foi pra você na questão de influência, ou de você se encontrar como poeta mesmo, como funcionou tudo? Sim. Então, lá foi muito chocante, por exemplo, eu falo muito de uma coisa que me causou bastante impacto, que foi o repentista. A primeira vez que eu vi um repentista na praia, assim, né, que não é cultural nosso ter repentista aqui, eu já tinha visto repentista no centro e tal, mas em outro contexto. Todo mundo sabe que é repentista? Repentista de viola, o repentista de pandeiro, né, embolador, que é o repentista de pandeiro é mais conhecido como embolador de coco, e o repentista de viola, que faz improviso na viola, anda em dupla, geralmente, né? Enquanto um tá tocando, o outro tá fazendo um verso, sempre numa escala melódica e métrica, assim, né? Já pré-definida, bem tradicional. E, e aí, pô, eu comecei a pirar, eu pirei muito nisso, assim. Aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer isso. Só que aí, em princípio, alguma mãozinha boa lá me salvou, falou assim, não, calma, menino, respira. Tinha 17 anos, né? Aí eu falei assim, não, mas peraí, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não sou matuto, né? Pra falar também, fazer uma poesia matuta ia ser a coisa mais ridícula. Aí eu disse, não, então eu vou fazer um cordel urbano, né? Mas aí eu pensei, não, mas isso tá meio perto do que é o rap já, né? E o Ataliba, o Rapping Hood já tava também flertando com isso. Aí eu me peguei muito na parada da performance. Porque o repentista tava na praia e ele tava com uma. Ah, pra quem não sabe, é repentista porque é feito de improviso, né? A maioria dos versos são feitos de improviso. E aí, É como um freestyle, né? Que a gente chama de freestyle. um freestyle com uma outra organização, que não é só a da rima, mas que tem uma estrutura lá mais complicada, mas eu não vou me alongar demais nisso, senão a gente fica muito tempo nisso. E aí, tipo, mas tem uma estrutura que é legal até estudar, depois procurem saber, assim. E aí tinha. Ele usava uns relógios, um monte de relógio, um terno vermelho, meio vinho, assim, com a camisa verde, um monte de correntinha uma viola cheia de adesivo. Eu fiquei pirando nisso e pensei, cara, isso aí eu acho louco, assim, né? Essa coisa sem saber, mas eu tava me apegando à ideia de performance, de fazer de improviso. Que é uma coisa que aí quando eu cheguei em Natal, aí eu morei só um ano em Recife, então Recife é muito louco mesmo, porque tem um carnaval muito louco, um dos carnavais mais loucos do Brasil, é muito misturado culturalmente, tem várias maracatu, várias coisas ali que chamavam a atenção, que foi um impacto pra mim, assim, de prima, falar, caramba, e eles são muito autorreferentes também, gostam muito da própria cultura. Então isso foi um grande ensinamento. Nessa época eu era capoeirista, assim, ó. O corpo não parece, né, gente? Mas eu era capoeirista brabo, assim, de treinar o dia inteiro quase. E todos os dias. Então eu rodava muito por vários bairros que depois eu fui saber que não eram nem tão bairros que a galera andava muito. Então nesse período eu andei por Muribeca, por exemplo, pra ir treinar mesmo. E aí a capoeira de Recife é de rua, então tinha umas paradas de umas treta mesmo, de sair correndo com o birimbau zincando atrás do ouvido, assim, zuc, zuc, tem essa história. E aí quando eu fui pra Natal, aí Natal tem essa cultura de poesia falada na rua, porque na época que eu morei lá não tinha selo de imprimir, né? Era difícil imprimir, assim. Hoje a gente consegue já imprimir, mas esse acesso a imprimir, publicar um livro, era mais complexo, assim. Tanto que a minha primeira experiência lá em Natal foi fundar o Jovens Escribas, né? Sim. Que é o selo por onde saiu o meu primeiro livro, que eram 4 amigos conversando num bar, falou, pô, quero lançar um livro, quero lançar um livro, quero lançar um livro, aí a gente chegou à conclusão que se a gente lançasse sozinho,
ia ser assim, fulaninho lançou o livro, teve aquele barulho e acabou. O outro lançou o livro, teve aquele barulho e acabou. Então nós inventamos, assim, vamos lançar num negócio chamado Jovens Escribas, que todo mundo, os meus leitores podem comprar os seus, que podem comprar o dele, que pode comprar o dele. E aí nessa brincadeira, os Jovens Escribas já tem quase, de 2004, já tem 20 anos, né? 20 anos. E mais de 200 livros publicados, se tornou um selo grande no Rio Grande do Norte, né? E aí, bom, quando eu voltei pra São Paulo, o bicho tava pegando, sarau e tal. Aí eu comecei a fazer sarau lá, porque eu era o poeta do grupo, né? E aí lá em Natal eu frequentei um sarau chamado SPVARN, que é a Sociedade dos Poetas Vivos do Rio Grande do Norte, que é muito parecido com o movimento de sarau periférico daqui, que é... Então tem lá desde um trovador de 90 anos, um senhorzinho com chapelão, até uma galera que vai recitar Cecília Meirelles. E aí eu caí lá meio o doido da parada, assim, porque eu ia nos Arnaldo Antunes, nos Itamar Assunção, então eu tava dentro de um contexto ali. Fui gostando de ficar nesse rolê, e aí ia criando muito poema por causa disso. Porque, tipo, aí é uma função que o sarau cumpre bem, assim, né? Que é, tipo, se a pessoa se instiga com isso toda semana ou todo mês, você tá criando um poema novo, porque você não quer também toda semana ou todo mês estar ali mostrando o mesmo poema. E aí foi crescendo a minha produção em relação a isso. Quando eu voltei pra São Paulo, o barulho já tava armado, né? Eu volto em 2006, já tinha vários saraus, já tinha a segunda geração de sarau, né? Não era a primeira ainda, já tinha os saraus mais antigos, a Cooperifa e o Binho, e tinha já o Elo, o Brasa. Sim. Eu não lembro se você já estava fazendo, mas ou já estava na escola ali o projeto, né, que embrionário. E aí eu comecei a fazer o Sarau do Burro em 2008, nessa volta, assim, né, em contato com a galera do Maloqueirista e tal. Então foi meio assim, né? E era uma cena bombando. Aí no Slam, desde o comecinho, a gente tava lá, né? Em 2008 e tal. Eu lembro que no primeiro Sarau do Burro, ou no segundo, foi eu e tu só, né? O Sarau do Burro no começo era... Pra quem não sabe, assim, o Sarau do Burro, primeiro que ele já é meio estranho, meio diferente em relação aos outros saraus, porque o Sarau do Burro, ele não... ele é herdeiro um pouco dessa minha relação com o Natal, né? Porque o sarau lá em Natal tinha 20 pessoas, 15 pessoas. Então ele não precisava de microfone, de ordem, de vez. Então eu achava legal por causa disso, porque é um sarau que não tem uma organização pré-definida, assim, ó, vou chamar fulaninho. E aí no Sarau do Burro ele é assim, né? Ele não tem, até hoje não tem. Tem muita gente que vai lá e fala, mano, que sarau estranho. Porque não tem essa ideia de, vamos chamar pra... Você só fala o seu poema e a ideia é que em 2 horas a gente tem um poema de 2 horas, gigante, que todo mundo contribuiu, assim, né? Então, a proposta é mais ou menos isso. E aí, num dos primeiros, acho que o Rodrigo foi, assim, né? Tipo, tinha essa parada da palavra sarau. E foi, eu acho até que rolou um susto, assim, né? Tipo, mano, e aí, só nós dois? E só nós dois mesmo falava poema. Até que tinha bastante gente pra assistir, né? Mas só nós dois falando, eu falei, mano, vamos aí, nós segura. E aí eu acho que eu nunca falei tanto poema na minha vida. O que é uma parada que eu acho legal também do Sarau do Burro, né? Porque em alguns saraus o apresentador fala mais... Você ouve mais apresentador do que poema, né? Sim. Tipo... Que também acho uma função didática, educacional, legal. Acho que são metodologias, né? Formatos diferentes, né? De fazer sarau, de organizar. É importante, mas no Sarau do Burro o foco era a poesia o tempo todo, né? Tipo, beleza... Legal. Até por ser onde é, né? Como o Sarau do Burro, ele é um espaço que ele automaticamente foi muito ocupado por poetas periféricos, mas ele é no centro. Então, já eram poetas que meio que estavam emancipados, né? Diferente de quando você faz um sarau realmente no bar da quebrada e tal, e que às vezes é um tiozinho que trabalhou o dia inteiro, você precisa realmente motivar ele para falar o poema, né? Ele não tá na fissura, né? Só mostrar um pouco aqui alguns livros que o Michone trouxe pra gente. Esse é o primeiro, né? Esse é meu primeiro livro. Do selo Jovens... Aqui tá bom, Akin? Do selo Jovens Escribas, escolha o título,
Vou passar aí para geral dar uma olhada também. Esse aqui é da antologia do Sarau do Burro, é a primeira também? Não, essa é a terceira. Eu tentei achar os outros dois, mas não Terceira. achei. Antologia do Sarau do Burro. Tem uma estética aqui do grafite também, né? É, o Sarau do Burro é muito permeado por isso, porque é dentro de uma galeria de artistas de rua, Sim. né? Então a ideia era justamente trocar ideia com o Pichador, né? Que foi uma grande referência pra mim também no começo, né? Tem aqui o Literatura Ostentação, textos Daniel Minchoni, Luísa Romão, Renan Inquérito. É do espetáculo, né? Esse é um projeto que a gente criou junto, né? E Sim. depois acabou que ficou só nós três, mas o livro de registro, né, do projeto, Esse é o Falácia, que é o mais novo. passa aí para geral. E aqui também o livrinho sagrado do Menor Islã do Mundo, antologia aí dos poetas Uma antologia. que venciam as edições mensais, né? Isso, Vou passar aí. do segundo ano. Depois a gente perdeu o fôlego, não fez mais. Quer aproveitar e mandar um poeminha curto aí para geral? Pode ser. Tem só pra falar que no meio tem mais alguns livros, né, que eu não localizei lá e tal, mas eu tenho 8 livros publicados, né? E então aí tá o primeiro e o último. Mas eu não, eu tenho o Rosário de Boatos, que é de 2015, Rosário de Boatos ou Trancelim de Outros. Tenho também o Esporro, que é um livro que eu fui convidado para escrever, né? Então foi um projeto encomendado, foi interessante também fazer isso. E tem uma tríade de poemas curtos, que é o Vivendo, e a Poesia e Carnevais. Carnevais. A memória tá melhor que a minha. Ah, eu marquei aqui, Eu precisa bastante vendia eles água. numa marmitinha, assim, e tal, e juntos, né? E são uns livrinhos de poema curto, porque quando eu comecei a fazer o Menor Islã do Mundo, né? Aí é a minha relação com a cena de Islã. Quando eu comecei a fazer o Menor Islã do Mundo, são poemas de até 10 segundos, né? Então no Islã normalmente é até 3 minutos, nesse aí foi de até 10 segundos. Começou a chegar gente que fazia poema mais rápido do que 10 segundos. E aí a gente brincou, não, então vamos fazer o Mini Menor Islã do Mundo, são poemas de até 3 segundos. E aí, ainda assim, tinha gente que fazia poema mais rápido do que isso. Aí a gente falou, não, então vamos fazer o Nano Slam, que é pra poema de até 1 segundo. E aí, menos do que isso, ninguém vai fazer, né? Então, porque a gente queria entrar pro Guinness do menor slam do mundo e ninguém ia tirar esse foco de nós. Então, de alguma forma, isso influenciou. Eu fiz 3 livros pra também falar, ó... bom, mas enfim, tô fugindo do assunto, que assunto de poeta é poema, né? Então eu tenho até alguns que eu brinco, assim, né? Depois eu reuni alguns poemas curtos num funk. Que o refrão do funk, eu não sei se vocês sabem que o poema curto chama haiku, né? É que é a reunião de encontrar para fazer poemas, né? E de haikais. Então eu juntei vários poemas curtos e fiz um funk depois com isso. Um deles é Meritocracia! Dinheiro dá em árvore genealógica. Então, numa época que tava todo mundo falando muito de meritocracia, né? De que, e tal, não sei o que, eu falei, não, vamos botar uma definição nisso. Tem uma versão B dele também, né? Que é, pra quem não sabe, né? CEO, CEO, é presidente das grandes empresas, tem esse cargo, assim, né? E aí tinha uma versão também que era meritocracia. Tudo que eu tenho, eu ganhei do papai do céu, CEO, né? Então, tipo assim, escrevendo do jeito que é, porque tem isso, né? Às vezes a galera fala, não, é meu mérito, não sei o que, e ganhou o dinheiro do vovô. Então, tava pra discutir isso aí, né? Tem outros aí, tem também um que é assim, minha causa, minha vida, amor, causa comigo. Então... Os poemas curtinhos estão aí. A gente ouve vários poemas curtinhos no dia a dia, né? Tem vários, né? Quer mandar mais um? Convive, deixa eu ver. Não sei se eu lembro mais um. Tô tentando lembrar um. Eu lembro mais dos outros aí, o mais louco de fazer o evento dos, né? Você acaba lembrando mais dos outros do que dos Exatamente, eu nossos. também. Eu lembro mais dos outros agora do que. Mas Bom, tem muitos. Só pra eu dar um exemplo então dos de 3 segundos, né? Porque teve gente que disse, nossa, mas 3 segundos? Então, sei lá, tem um, eu vou dar exemplo de outras pessoas para não ter que pensar muito e tentar lembrar o meu.
Então tem um do Giovanni Bafo que é decoração. Amor, por que não muda a sua casa de endereço? Ou sua cama de endereço. Então, ó, decoração. Amor, por que não muda a sua cama de endereço? Né? Então, 3 segundos. E de 1 segundo tem alguns que eu gosto também. Tem um do Giovanni Bafo, que é meio cabeçudo, mas que é gabunça. Que tem que pensar, eu sei que vocês estão pensando. Que é a palavra bagunça, bagunçada, né? Então, gabunça. Mas tem um que eu gosto também, que é Religião, que é do Paulo Daura. E tem um mais curtinho ainda, muito curtinho, mas que tem ainda performance, que é Paz! Né? Então, vocês veem que em 1 segundo cabe muita coisa, né? Ah, tem um do Thiago Peixoto que eu gosto muito também, que é Libergrade. Vocês não estão ligados que isso aqui é grade, mas pensa que é hashtag, mas hashtag grade é a mesma coisa, né? Se você bobear, vocês ficam presos ali o dia inteiro, né? É isso aí. Daniel Michone aqui na MF Guilherme de Almeida. E aí, vou chamar a primeira estudante para fazer uma participação aqui com a gente. Giovana, tá pronta? Chegue aqui com a gente desse lado. Salva de palmas para a Giovana, por favor. Giovana, pedi para falar bem pertinho. Pode vir aqui, ó, na frente. Isso, mais para frente aqui, ó. Isso, aí tá bom. Se quiser falando para a câmera, para o nosso convidado, fica à vontade para fazer a pergunta. Eu queria saber como que foi, tipo, a sua trajetória em questão de comentários, de expectativa. Como foi o seu apoio da sua família e amigos? Sim. Boa, obrigado, viu, Giovana, pela pergunta. Eu posso reclamar não, assim, pra ser sincero. Eu venho de uma família que é de origem operária, né? E meu pai e minha mãe, mas minha mãe assinava o Círculo do Livro, assim, então foi minha referência, minha relação com a literatura aconteceu dentro de casa por causa do Círculo do Livro, que era um negócio que passava, assim, você recebia uma revista e podia escolher uns livros. E aí, minha mãe e meu pai nesses saraus de lá de Natal que eu fazia, que é o Poesia Esporte Clube, que tinha pouca gente, eles sempre iam, era quase um incentivo, assim, tipo, ficava pensando assim, que meu pai é um cara mais, ele é risonho, mas ele é um mais sério, assim, e tal, que eles devem ficar falando, nossa, que viagem que meu filho tá se metendo. Mas eu sempre fui bem apoiado pela minha família, pelos meus amigos. Eu acho que teve um momento que a poesia era um negócio meio ruim, assim, né? Você falava, eu sou poeta, as pessoas olhavam meio assim, tipo, ixi, né, poeta. Mas eu acho que também essa cena de sarau construiu um outro olhar sobre isso, né? E deixou de ser também, claro que tem quem não goste, tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de nada, mas deixou de ser tão distante de nós mesmo, né? A gente aqui, quem conhece um poeta, por exemplo? Ninguém? Ó, é raro agora a gente falar numa escola, vocês conhecem um poeta? Né? Mas eu acho que conhece vários, já teve slam interescolar aqui, como que não conhece então, poeta? Não, mas é que antes as pessoas até se escondiam, você falava, você é poeta? Não, tio, tá tirando. Que poeta o quê? Aqui é o rap, mano, nós é o rap, bombeta e moletom. Então, tipo, tinha isso. Então eu sempre fui muito bem incentivado por isso. Agora, eu tenho um poema que eu juntei todas as frases mais malucas que eu ouvi, porque minha poesia não é muito tradicionalzinha, não. Vocês viram que ela é meio estranha, né? E eu gosto muito disso também, de provocar, de chegar no impacto e tal, de deslocar um pouco, né? De falar, ó, tal. De falar, ó, tal, não, de fazer. Ah! E aí a galera fala, vixe, que loucão. Então, eu gosto muito desse deslocamento do convencional por causa do que eu falei, do repentista, né? E aí, eu já ouvi muita coisa na minha vida, né, depois do poema, assim, tipo, comentário que você ouve, né, você termina de fazer o poema, a pessoa vem falar e tal. E eu já ouvi muito comentário bizonho, eu reuni tudo junto num poema e fiz um poema só com essas frases, assim, porque eu já fui chamado desde, tipo, que era um comentário, um elogio muito bom, mas que eu falava, nossa, eu fugia até dele, porque falava assim, ó, você parece o Black Alien.
Porque as rimas do Black Alien são improváveis, né? Então, tipo, comemora, sei lá, comer uma pizza meia portuguesa, meia calabresa. Não tinha isso no rap até o Black Alien chegar, assim, né? Mas eu também já fui chamado de compadre Washington depois de uma performance. Você parece o Black Alien, é um caso. Já fui chamado bastante de Itamar Assunção, que é um poeta grandioso daqui da Penha, que me deixa muito orgulhoso, Tom Zé, não sei o quê, mas já fui chamado de compadre Washington. E eu olhei pro cara e falei, mano, mas compadre Washington, por quê? E ele, tipo, não, porque você anima a galera. Então, e aí eu fiz um poema com tudo isso, porque durante muito tempo eu ouvia assim, tipo, isso que você faz é legal, mas não é poesia. E era uma coisa que eu falava muito, eu falava, não, quem disse é poesia ou não sou eu. Ou o tempo, né? Depois que eu morrer, aí é o tempo que julga e diz, não, aquilo ali era só besterola com sabor de acerola mesmo. Mas, tipo assim, enquanto eu tô vivo, eu digo, não, é poesia, né? O que eu faço é poesia. Tem gente que fica, não, mas não é, não sei o quê. Cara, beleza, essa é a sua opinião. Não importa muito, não. Assim, o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo. Então, é isso, né? Tem muito disso, de comentário, de coisa, né? Que tentam botar O Brown falou uma parada legal, assim, né? Que fala, os caras querem botar a cerquinha no rap, eu pulo a cerquinha. Eu gosto de pensar nisso também, assim. As pessoas querem botar uma cerquinha na poesia, é isso, é aquilo, o certo é assim. Eu prefiro estar ali por fora da cerquinha mesmo, assim, né? Não sei se eu respondi, eu falo muito, né, gente? Vocês viram? Fala muito, né? O Tite. Obrigado, Giovana. Valeu. Obrigado, Giovana. Respondi, não? Sim, respondeu. Na verdade, não tem resposta certa também, né? Pois é. A gente joga um anzol, você tá achando que vai pescar uma coisa, vem outra e é peixe, tá tudo certo. Exatamente, é aquele né? velho... Tem um poema que é assim, né? Escrever é uma pescaria. Se voltar com peixe, escrever é isso. Se voltar sem peixe, escrever é isso, né? Eu gosto até dele musicado, que é De assim... quem que é o... É da Natália Rocha. Eu até dei uma vocalizada nele que é gostoso de cantar. Se vocês quiserem cantar no chuveiro, é assim, ó. Escrever é pescaria. Escrever, ó, igual o riozinho descendo no barco, ó. Escrever é pescaria. Escrever é pescaria. Se voltar com peixe, escrever é isso. Se voltar sem peixe, escrever é isso. Né? Porque é isso, né? Às vezes a gente tem medo de escrever, né? A gente fica, eu não escrevo, não sei o que e tal, mas não tem certo ou errado, né? Tem que botar o barquinho, é igual pescar. Às vezes você vai pescar aqui agora, vocês não vão entender muito isso, porque vocês já são de uma geração que pesca no pesca e pague, então não tem derrota, né? Mas na nossa geração a gente pescava no rio aberto mesmo. Às vezes você voltava, não pegou peixe nenhum, aí passava no mercado, comprava o peixe, quem pescou no rio aberto sabe. Passava no mercado, comprava o peixe e metia o louco. Falava, não, pescamos e tal. Então, hoje não, né? Você vai pegar com certeza. Pesca e pague. Mas o rolê é que é legal, né? Tipo, escrever também é isso, né? Às vezes é mais legal o tempo que você tá escrevendo o livro mesmo e tudo, e pesquisando, do que quando você termina o livro você fala, mano, que chato, né? Agora o que eu vou fazer da minha vida? Agora eu vou ter que começar a jogar futebol, trabalhar. Não, brincadeira, eu sei que é bom jogar futebol. Michone, queria aproveitar que sempre que a gente faz as gravações nas escolas, pelo menos é uma curiosidade também, de conhecer um pouco mais de como era o convidado na escola. Esse seu período de adolescência, pré-adolescência, adolescência, juventude, como foi onde você estudou, quais as próprias experiências aí desse jovem Michone, alguma lembrança mais marcante? Se a escola foi um período traumático, acolhedor, como que foi o Michone na escola aí? Se você tinha algum apelido, era zoado, Vixe, era o que zoava, como é que era isso aí? Não, eu equilibro um pouco todas essas relações aí, né? Eu acho que eu tive uns... Bom, minha escola, primeiro, eu estudei numa escola, não riam, mas meu pré foi numa escola chamada Coelhinho Manhoso. Tá bom, pode rir, vai. Ri com gosto, porque chamava Coelhinho Manhoso mesmo. O meu pré eu fiz nessa escola. Eu estudei numa SEI, que hoje é bastante grande, que é aquela SEI que virou um CEL do Heliópolis, né? CEL Heliópolis, que é ali na Estrada das Lágrimas. O meu período de creche foi ali. E depois eu estudei numa escola, que aí onde eu estudei minha vida inteira foi o EPSG, professor Ataliba de Oliveira, mais conhecido como CEPAL.
que é uma escola ali Escola em São João estadual de Clímaco. primeiro e segundo grau. É, porque Isso. antigamente não era fundamental nem ensino médio, gente. O Era primeiro e fundamental era primeiro grau, segundo o grau. segundo grau é o atual ensino médio. E a gente tinha que escrever isso todo dia no caderno, assim, EPSGO, então Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, professora Taliba de Oliveira. Não sei porque que os professores não podem ter um nome menorzinho, assim, pra gente só, É. né, tipo... Eu estudava numa escola aqui perto, que era EEPSG, professora Irene Branco da Silva. Alguém conhece? Aí, ó, É. tá vendo? Eu estudei lá do primeiro ano até o terceiro ano, que é aqui do lado. É, eu Por isso que a também. galera Não, conhece. eu mudei pra Recife, né, quando eu terminaria o segundo grau. Mas eu fiz segundo grau técnico também. Aí eu estudei numa escola técnica. Mas aí eu tive uma professora muito louca no segundo ano. Isso não sou cria dos anos 80, dos dias mais violentos. Era muito raro uma professora com uma visão mais aberta. Assim, eu tive uma professora chamada Senira Borges Ramalho, que eu atribuo todos os meus problemas a ela, assim, né? Que eu falo, professora, você me lascou, porque eu fui, ela fazia um jornalzinho, então ela pegava uma câmera, ia pra escola, nessa época não era tão comum ter câmera nem no celular, tá, gente? Então ela alugava com alguém, e aí trazia um jornalista pra gente entrevistar, mais ou menos isso que tá sendo feito aqui. E aí eu pirei nisso e fui estudar comunicação, e outra coisa, ela também fazia que a gente fizesse, cada um escrevesse a sua própria história, fazia tipo um zinezinho assim, né, que a gente desenhava, e aí xerocar e trocar. Então, quando eu ia para pras férias eu ia com a história de todos os meus amigos, né? E eu lia, eu gostava de ler bastante quadrinho, mas eu lia essas histórias, por exemplo. Então era muito louco, olhando pra coisa do sarau, e olhando pro slam, e olhando pra minha pesquisa, você vê muitos traços sólidos desse ensinamento, assim, né? Que é essa parada de querer ouvir as histórias das pessoas que estão próximas, talvez mais até do que essas pessoas que já tiveram sua vida, né, em outros tempos e tal, né? Aí eu me tornei editor de livro, né? Eu tenho vários livros publicados de várias pessoas, né? Eu faço livro para as outras pessoas, e aí eu pude encontrar ela esses tempos atrás, entregar os livros e falar, professor, você me lascou, mas agradeço muito pelos seus ensinamentos. Mas eu tinha muitos problemas, por exemplo, de transtorno de atenção, né? Nessa época se falava muito, ele é hiperativo e tal. E eu tinha uma facilidade na escola. Eu era muito, para mim eu não sei, a lembrança que eu tenho é que era fácil. Então eu tirava notas muito fácil, mas eu passava aula desenhando. Então acho que eu ficava com a antena parabólica ligada aqui, o desenho amplificava isso, né? E aí eu tirava nota muito fácil. E algumas professoras desconfiavam. Começavam a falar, você colou, não sei o quê. Ironicamente, gente, isso eu nunca fiz, assim, eu nunca colei mesmo. Acho que eu colei uma vez numa prova de química no terceiro ano, quando eu fui sair da escola do Segundo segundo grau. grau técnico, e aí eu comecei a ter aula de química, física, química orgânica e inorgânica, vocês não sabem nem o que é, mas é um bagulho difícil, assim, e aí eu não conseguia nada, aí eu tirava 2, 1, aí foi onde eu precisei realmente dar meus truques, mas eu nunca tive, não precisei colar e não pirava nisso, assim, na minha educação não tava rolando isso. E aí eu ficava muito furioso com o fato delas desconfiar, então a minha resposta a isso era ser indisciplinado na aula. E aí teve algumas professoras que isso ficou inflamado mesmo, no sentido de, quanto mais ela falava que eu era um mau aluno sem eu me reconhecer como um mau Sim. aluno, mais eu queria provocar ela e aí terminava na diretoria e tomava suspensão. A minha leitura hoje é essa, né? Talvez ela tenha uma outra versão disso. Mas eu sentia isso, assim, que eu não tinha dificuldade, e principalmente na disciplina dela, que era ciências, que era... Eu tenho uma memória muito boa, assim, agora não mais, agora eu não tenho mais memória nenhuma, mas eu, quando era moleque, eu tinha uma memória muito boa. Mas era isso, assim, cara, eu gostava da escola, era zoado pra caramba, mas também aprendi a me socializar assim, também zoava os outros, é difícil, mas na escola você vai aprendendo que o bullying você responde com bullying naquele tempo, né? É, então
meio isso, assim, tenho um cabeção danado, né? Tipo, agora já um pouquinho mais proporcional, porque o corpo cresceu muito, mas eu sou cabeção, então, tipo, vixe, na época tinha aquela música do... Até hoje eu lembro, tinha aquela música do Raça Negra e tal, que a galera fez uma música cheio de vento, com seu cabeção, era uma música que a sala toda cantava, assim, tipo, que era aquela cheia de Cheio de manias, mania. Ixi, aí tinha, sei lá, e eu tinha o cabelo comprido e tal, a galera zoava com o cabelo encebado e tal. Então mas é isso, nada muito traumatizante mesmo não, assim. Sim. Mas claro que é, né? Pra algumas pessoas é mais cruel. Mas não tive muita treta não com a escola, assim. Eu acho legal. Gosto muito do poema do Paiva lá de Minas, que ele fala, né? Que ele fala devagar a escola, que ele fala, começa Ah, a sim, falar, do Thiago matemática é Paiva. uma matemática, não sei o que, não sei o que, mais gramática, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é professor ensina, mas de repente a escola. Devagar a escola. Que ele vai o tempo todo falando que também, né, na escola a gente tem um ritmo que às vezes realmente a gente não tá, talvez, preparado mesmo. Eu tava, sei lá, acordava 6 horas da manhã, né? Sim. É muito louco, né? Vocês também devem acordar essa hora pra chegar na escola, então às vezes eu acelero. Não, não. Ah, que bom. Eu moro. É? Então, a É que a gente turma entrava aqui é na da escola. tarde também, né? Ah, aqui é tarde, É, ô aqui é da maluco. Ó, tarde, eu pensando que agora era exatamente. 10 horas da manhã. Galera 2 da aqui. tarde, pode crer. Tem alguns que têm a responsa ainda de dar uma ajeitada na casa, É, fazer, senão. Ah, tô só escutando aqui. Vixe, não, não, não. vixe, né? É, Deixa né? no moio. Mas Exatamente. é isso, foi massa a escola. Aí quando eu cheguei na universidade, eu pirei. Que eu falei, caraca, eu posso debater com o professor? Aí eu chegava na escola, chegava antes da aula pra estudar o assunto, assim. Eu chegava, porque eu tinha que ir direto do trabalho, chegava tipo 1 hora antes, ficava panguando. Aí eu ia pra biblioteca e ficava estudando. Vixe, aí eu fui um aluno infernal, assim, tipo, porque os professores sabem, né, também, quando o aluno questiona demais, também é complicado. E aí depois eu dei aula, eu vi que era um problema mesmo lidar com esse aluno que tá nessa função que eu tava, né? Dei aula na universidade, logo que aí por causa desse motivo, eu chamei atenção e acabei dando aula na universidade logo que eu saí. Aí entrei no mestrado, desisti, achei chato pra caramba, mas enfim, agora eu tô querendo voltar. Da hora. É o que eu vejo que você tinha aí uma capacidade cognitiva de raciocínio que a escola estava muito abaixo do que você conseguia acompanhar. Também era um ambiente entediante, né? Devia Uhum. ser. Que é o que não é muito diferente hoje, né? A gente vê várias situações ainda hoje da escola. É que eu acho que o que mudou desse período, que é o meu período também, né, para hoje, é que a gente avançou muito em metodologias, em Uhum. pesquisas, então a gente consegue entender um pouco melhor esse contexto, Sim. como é que é cada um, e tentar acolher. Mas nessa época era só o aluno indisciplinado, era só o que não quer nada com nada. Por mais que você fosse criativo, suas ideias fossem a milhão, você não tá ali com a olho na lousa, mas você consegue corresponder nas avaliações, mas tem sempre esse questionamento, tem De sempre. onde acertou, né? Exatamente. Mas era tipo, minha escola era. Esses tempos eu fui até visitar ela. É bem presidiozão, assim, né? Sim, Bem engradada e tal, né? É, também é uma questão, eu acho, assim, né? Você total. começa a ficar tipo, eu quero ir no banheiro, mas não posso, né? E aí a gente não pensa também muito nisso, que o nosso corpo, ele fala, né? Nosso corpo, eu lembro que às vezes a gente pega umas reuniões de 2, 3 horas, e aí do nada você tá mó nervosão e briga com alguém. É porque toda a água do teu corpo vai se acumulando lá nas canelas e você vai, né? O corpo, as águas do corpo é o humor, né? O nosso humor vai. Então, às vezes é bom, levanta, dá uns pulinhos, passa, você mexer Sim. os humor de novo, né? Porque é isso. E aí na escola a mesma coisa, né? Às vezes você fica ali 5 horas sentado, quando você levanta, você tá querendo destruir o mundo. Aí junta com fome, com. É fogo, é Várias muita coisas. coisa, né? Aproveitar mais uma, pra gente dar uma quebrada aqui, não ficar só eu e o Minchone falando, então vou chamar mais uma intervenção aqui da MF Guilherme de Almeida. Vou chamar uma poeta que vai representar a escola aqui. Já não, já estamos aí na metade do programa, é a hora agora. Salva de palmas para a Josi, pessoal! Salve. Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá.
Josi, fala bem pertinho do mic. Se você quiser falar pro pessoal, pode falar direto para aquela câmera ou pode falar aqui pra gente, como se sentir mais à vontade. Tá bom? Respira aí. É que eu tô com vontade de rir. Pode rir também. Também. O riso faz parte do nervoso. Às vezes a gente bom. ri e solta esse nervoso também. Tá saindo som? Ele não vai sair, ele é só pra gravação mesmo. Mas a gente vai te ouvir bem. E eu tá achando tudo- que ia fazer barulho. Pode ir. Esse slam, eu tô arrependida. Porque se eu tivesse falado dele primeiro, eu tinha certeza que ia ganhar. Mas eu também acho que o povo da manhã fez uma rebelião contra mim, pra mim perder. Porque era todo mundo da manhã. Estamos não registrando era da aí. tarde. Estamos É registrando. pro povo da manhã mesmo, pra eles saberem que eu fiquei muito chateada com eles. Mas assim, esse slam que eu fiz é uma mistura de tudo que acontece, né? Fala um pouco sobre sociedade, o racismo, essa coisa toda. Quando você falou do Irene, já logo lembrei, porque tem um acontecido que teve no Irene que fez eu também escrever isso, e também porque eu sou uma pessoa que tá lá, tem na escola, quero fazer. E aí agora eu vou falar, né, pra mim não ficar ocupando aqui muito tempo. Bora lá, fica à vontade, Josi. Sem emoção, a vida ensina. Que se eu seguir só meu coração, me ferro na próxima vida. É mais que rima, é mais que a vida ensina. Imagina eu que já passei por cada coisa e ainda vou passar, né? Ainda vou passar nessa, mano. Explica o que é racismo por uma... Gente, eu tô tremendo, tô com vontade de rir. Respira, quer ir de novo? Vai lá, começa de novo. Vai lá. Tá, vou fazer logo. Sem emoção, a vida ensina. Que se eu seguir só meu coração, me ferro na próxima vida. É mais que rima, é mais que vida, a vida ensina. Imagina eu que já passei por cada coisa e ainda vou passar nessa. E ainda vou passar nessa vida. Mano, explica o que é racismo pra uma criança de 3 anos. A partir dos 6, algumas querem ter e ser o que não são. Ter pele branca e cabelo liso. O que não... O que... É? Gente, eu tô muito nervosa. Segue, segura, vai lá, Desculpa, segura. desculpa. Sustenta. Ó, Aí todo mundo Sustenta, faz um- Tá bom, sustenta, a partir sustenta. dos 10, a partir dos 10 escutam coisas que machucam e elas perdem a força da aceitação. A partir dos 15 sentem a obrigação de se arrumar mais, pois é rodeada de pessoas brancas, porque eles te julgam pela sua aparência e pela sua roupa, mas atenção, uma roupa, uma maquiagem ou uma cor de pele não define o que você é, e sim o que você é por dentro. Não define o seu caráter, sua essência e sim as tuas atitudes. Não tente procurar o erro nas pessoas quando o errado mesmo é você. Eu era apenas uma criança, mas a vida fez eu ser quem eu sou hoje. Uma pessoa prestes a fazer 14 anos com uma mente vivida. Mas eu digo, não é sobre ser 80% de humanas e 20% de exatas. É sobre viver com alma e racionalidade. Todas as vezes que você decide ser você, você se torna um vilão ladrão de alguém. Agora eu faço uma pergunta pra vocês. Quando duas linhas se encontram, quem é o vilão e quem é o herói? É isso que eu falo. Oh, Estranho vocês fazendo isso. é nada, faz Eu quero parte. falar até uma coisa. Esse livrinho aqui é muito bonitinho. Eu gostei dele. Você tem outro na sua casa? Tenho ali. Eu posso ficar com esse? Pode levar Ai, sim. obrigada. É isso aí, Aê! esse Tá livro é- vendo? Josi foi ligeira, chegou, recitou, já ganhou, tá vendo? cara, É, tem que aproveitar as oportunidades. É. Quer dar um salve? Você vai dar um salve? Do quê? Agora, você... Ah, não, eu ia falar que esse livrinho, ele tem vários poetas, né? Então é uma coletânea, assim, né? Sim. Acho que a gente já falou isso, mas só reforçando, porque quem não entendeu... Não, pode... Acho que né, já mostrou. Né? É, já. Vou aproveitar e abrir também para Sofia fazer a pergunta, que é... Acho que Ela eu até levo- deixou uma pergunta levo pra aqui. você aí também, quem é o herói e quem é o vilão, hein? Quem é o herói? Ah, sim, a Sofia tá ali. Será que chega? Se quiser fazer a pergunta olhando ali, ou se quiser fazer a pergunta olhando pro Michone, como você achar melhor. Tá bom? Eu queria perguntar o que pra você acha o Islã é importante falar nas escolas, mas por que você acha que o Islã é importante se falar na escola? Porque a poesia ela é uma forma de protesto. Mas por que você acha que o Islã pode ajudar nisso, a liberdade de expressão?
Sim. Nossa, muito boa pergunta. Obrigado, viu, Sofia? A plateia até aplaudiu aí, né? Que a gente aplaude aqui, ó, no sapatinho, só no sapatinho. Então, quando vocês veem umas mãozinhas assim, é porque estão aplaudindo. E aí, bom, é muito importante essa pergunta e a gente, inclusive, pensar nisso, assim, né? O slam em si, a gente às vezes fala o slam como se fosse o poema, né? Mas o slam é o evento de poesia. A poesia em si, para mim, o que eu acho que é importante de falar da importância da poesia, inclusive para todas as pessoas que estão aqui, né? Eu não quero nem dar um lado utilitário para a poesia, porque a poesia é muito um exercício mesmo de pensamento, né? Então é essa liberdade de poder pensar o que vocês querem, o que vocês gostam. Então, só por isso ela já é importante de estar sendo trabalhada na escola, né? Então eu sempre falo muito disso, porque, por exemplo, junto com aquele poema do Escrever uma Pescaria, eu sempre faço um poema na escola que é poeta, tá, poeta, tá, tá, poeta, tá, tá. Eu não vou pedir pra vocês fazerem o beat, mas eu peço pra galera fazer o beat. E aí segura esse beat na cabeça de vocês, grava, ó. Poeta, tá, poeta, tá, tá, poeta, tá, tá, poeta, tá. Grava. Poeta, tá, tá, poeta, tá. Fica em beat agora, certo? Então, ó. Porque é isso, né? Poeta às vezes tá parado, olhando para o mar e às vezes numa correria danada, né? Quem sabe. E aí o poema é: poeta, poeta, é aquele que sabe uma maneira de fazer de uma cascata. Cachoeira é aquela que sabe de uma maneira de fazer de uma cascata. Cachoeira é aquele que sabe de uma maneira de fazer de uma cascata. Dois alqueire é aquela, rainha, aquela que sabe de uma maneira de fazer de uma cascata. Cachoeira. O que quer dizer isso? Quer dizer que o poeta é aquela pessoa que às vezes muda uma palavra de lugar e muda tudo. Tipo, eu tô no fundo do poço, tô no fundo do poço. Só eu posso sair do fundo do poço, né? Então, às vezes, essa palavra mudada ali, você nem mudou a palavra, só mudou que eu gosto desse poema porque ele fala duas palavras iguais. Maneira, maneira. São vizinhas, tipo uma casa, aquelas casas geminadas, né? Igualzinha, uma do lado da outra. Só que cada uma é diferente, cada uma mora uma família diferente. Uma pintou de um jeito, outra pintou de outro. Então, maneira é um jeito. Maneira é uma gíria, legal. Então, quer dizer, tem duas palavras coladas uma na outra. Maneira, maneira e com dois jeitos diferentes. Então, o poeta, ele tem essa possibilidade de inventar mundos. Isso que eu acho que é importante, né? Porque ouvindo as nossas histórias, às vezes a gente fica ouvindo muita história de princesa, de não sei o que e tal. Eu não conheço nenhuma princesa. Às vezes conheço umas no baile, mas é figurado. Então, tipo assim, é muito abstrato pra nós, né? E a gente ouve a vida inteira história de princesa. Tipo assim, eu nem sei o que é uma princesa, o que ela come. Graças ao bom Deus, anarquistas, graças a Deus, desde da monarquia que a gente não tem princesa mesmo, né? Então, tipo assim, no final das contas, a gente tá inventando um mundo. E a poesia, o slam, como vocês dizem, né? Ele possibilita isso, né? A partir do momento que eu falo, ó, meu cabelo não é feio, meu cabelo é bonito, outra pessoa que tá pensando mais ou menos a mesma coisa, ela pode falar, pode crer, mano, por que as pessoas falam isso, saca? E aí vai indo, então vai dando argumentos, né? Vai construindo um pensamento de tipo, não, ninguém vai continuar falando isso do meu cabelo, né? Vai empoderando, né? O que a gente vai dizendo de empoderar. Então eu acho que o slam é muito importante na escola porque ele possibilita que vocês criem outros mundos, outras possibilidades, outras histórias, outras narrativas. E também, se vocês quiserem usar no mercado de trabalho, possibilita que vocês vão ser uma pessoa que tem coragem de falar numa reunião. Isso é dar uma função utilitária. Eu nem gosto de dar uma função utilitária, porque eu acho que poesia não precisa de função. É tipo, ninguém para na frente de uma flor e fala, nossa, para que serve essa flor? Ou, nossa, não entendi essa flor, né? Que às vezes a gente quer entender um poema, mas não é entender, é sentir. Você não para na frente do pôr do sol, na praia lá, você bem olhando o pôr do sol e fala, nossa, não tô entendendo esse pôr do sol.
não tem por que entender, né? Um gol de bicicleta, né? Vale a mesma coisa que um gol de carrinho, mas a gente gosta mais do gol. Não, de carrinho às vezes também é bom, né? O Tupanzinho no 90, mas a gente gosta de ver o desenho ali, né? Caramba, o cara fez. Enfim, já falei demais. Poesia é assunto pra muita coisa, né, gente? Então, eu acho que é importante por causa disso, porque devolve a autoestima, possibilita inventar outras possibilidades, cria imaginários, e mais do que isso, faz você se encontrar e se divertir. Às vezes no slam ali tá todo mundo, pô, da hora, pá, tá divertido. É também pra isso, né? É pra isso que a gente faz. Pois eu mesmo eu falo que eu faço poesia pra encontrar pessoa, não faço nem porque eu quero ser um poeta, não sei o que. Se eu tivesse outro jeito de estar junto com as pessoas, tava bom. Obrigado, viu? Da hora. Esse eu conseguiu aqui? A gente se mexe, tira ali do. Como que chama mesmo? Foco. Tira do foco, e aí tem que voltar aqui. Foco na fofoca. Esse é o Casa Poetcast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada, diretamente aqui da Zona Leste. Estamos recebendo hoje na EMEF Guilherme de Almeida, Daniel Minchoni. Minchoni, você se identificou, né? A gente fez a apresentação, mas você resumiu também a sua apresentação como pai e poeta. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre, para você, o que mudou quando você se tornou pai, como é para você exercer, né, ser pai aí todo dia. Como é isso para você? Hashtag pai de gêmeas, né? Ainda tirei na loteria, veio logo de 2. Então não deu nem tempo pra respirar. Mas é muito louco, porque bate na hora adrenalina, né? Eu acho que tem uma parada muito interessante de poder tutoriar 2 crianças, né? No crescimento, assim, e aí falando sobre isso, a importância da poesia, né? Minhas filhas sempre produziram muito poesia. A gente, enquanto criança, a gente produz muita poesia. A gente, às vezes, fica essa palavra que parece que é longe de nós, né? Tipo, poesia e tal, mas a gente convive com a poesia o dia inteiro, né? Eu dei alguns exemplos aqui. Você vai na feira, às vezes o cara tá fazendo uns versinhos pra tentar vender, né? No camelódromo. A gente convive, vocês não falam assim, ai, vai chover uma grandiosa chuva. Você fala, vai cair mó pé d'água, né? Vocês falam, e principalmente nós de quebrada, que fala gíria, né? Que você lança uma palavra que tá tentando driblar o entendimento, né? Então a gente convive com a poesia o tempo todo. Com as minhas filhas eu pude perceber isso o tempo inteiro, porque quando a gente é criança, a gente convive com a poesia o tempo todo, né? A gente faz poesia o tempo todo, porque a gente não tem... A gente às vezes tá inventando a linguagem mesmo, né? Sim. E aí a gente não tá dentro... A gente não tá dentro dos moldes, né? A gente não tá preocupado quanto de dinheiro eu vou ganhar falando essa palavra ou não, né? Que depois adulto a gente começa, ai, como que eu uso isso? Então, tipo, minhas filhas me deram, nossa, vários dribles, assim. A Antônia tá pra publicar um livro agora, com 9 anos, que é uma junta dos poemas dela, e não por pressão nossa, porque ela mesmo teve um momento que ela falou, eu quero fazer. Então, a gente na quarentena, desde muito pequeno, ela via a gente escrevendo, ela queria escrever. Então, do nada, eu achava ela nem sabia escrever ainda, não sabia ler, na real. Ela sabia escrever porque ela imitava o desenho, mas ela não sabia ler. Então, eu achava uns papéis escritos, banana, promoção, 2 perdidos numa noite suja. Esses dias eu tava achando os cadernos dela lá e tá escrito chá com porrada, tudo ao contrário, que é o nome de um livro. O que ela fazia? Ela chegava aqui, achava um livro e ficava imitando o desenho da letra, ela nem sabia escrever. O que eu fiquei pensando nisso? Que a gente acha caminhos, né, pra se comunicar. Eu gosto muito de pensar na poesia e na literatura como parte da comunicação. Então a gente acha muito caminhos. E aí a Antônia deu várias aulas. Tipo, eu lembro de uma vez que eu tava soletrando com ela pequena. Ela ainda tava começo de alfabetização, assim. Ela aprendeu a escrever relativamente rápido, aí era P. Aí eu falei, essa letra aqui, P. Aí Q. Aí quando eu fui falar o Q, eu tava falando assim, ó, que letra é essa? Você sabe? Aí ela, B. Aí não,
B é o outro. Se virar de ponta cabeça fica com P. Aí, P. Aí, ó, como é o nome da letra do nome da mamãe? E. Aí ela já sabia mais. Aí quando chegou no Q, eu mostrei o Q pra ela. Criança não tem errada, isso que é louco, né? A criança não fala, eu não sei. Ela resolve o problema. Eu mostrei o Q. Ela olhou pra mim e falou, Odília. Ó que loucura. Se o C com a perninha embaixo é cedilha, o Q, que é um O com uma perninha embaixo, é o Odília, né? Então, tipo assim, aí eu falei, caraca, mano, é isso, é tipo um fenômeno, isso pra mim é um fenômeno de linguagem nível hard, né, cara? Você olha assim e fala, caramba, que loucura, porque realmente, por que que o O não, por que que o Q não chama Odília mesmo, né? E já que o C chama cedilha, né? Ou o contrário, sei lá. Então, aí eu fui pirando em muitas coisas. Então, na quarentena, que a gente fazia evento, se lascou, né? Eu era chamado pra um sarau, aí pra eu assustar elas, eu falava, ó, se vocês entrarem na hora que eu estiver gravando o sarau, porque a minha casa é pequena, no quarto lá, vocês vão ter que falar um poema. Eu achava que isso ia fazer com que elas não entrassem. E aí elas entravam de propósito toda vez. E aí eu te chamava elas e elas falavam. Uma delas, aí vem a personalidade. A Ana, ela só fazia a quarentena inteira o mesmo poema. Ela criou um poema que é Ele Tem Barco, que é até inclusive uma filosofia de vida. Os adultos já vão se identificar, porque é o que acontece com o nosso salário e tal, com outras coisas. Mas ele tem barco, mas não tem remo. Ele tem remo, mas não tem barco. Então ela repetia em todas as lives, ela falava, ele tem barco, mas não tem remo, ele tem remo, mas não tem barco. É a vida, né? Você, quando tiver barco, não vai ter remo, quando tiver... E aí a Antônia já era o contrário. Pra cada sarau que ela entrava, ela queria fazer um poema novo. E aí, nossa, ela começou a criar vários. Então teve um momento que ela queria ser egiptóloga. Aí ela fez um que é Minhas Veias Correm para o Egito. Pelo Egito. Ou, tipo, não existe poema, nem na China, nem... Não existe cinema, nem na China, nem em poema. Aí ela foi criando um monte de poemas, vários, assim, tipo... E teve um momento que aí ela se empolgou. E aí ela falou, então vou fazer um caderno de poemas e sonhos. Só que ela não sabia escrever. E aí o que ela fazia? Ela desenhava os poemas. E isso é o que eu achei mais louco, que é tipo assim... No fim das contas, o poema é essa matéria viva, não é a palavra escrita. É essa matéria viva, é essa vontade de mostrar uma coisa, né? E tem um poema dessa época que eu acho um animal, e aí tem desenhadinho, vai sair no livro, né? Tô fazendo já o merchan aqui. Mas vai sair no livro, assim, que é tipo... Ela foi desenhando o poema, então é assim, o caminho dela é distante. Pra achar é só seguir o elefante. Então tem o caminho e um elefante no fim. Aí o caminho dela é tão longo. Pra achar é só ir até o Congo. Aí tem um caminho e tem um negócio que é tipo um mapinha. Aí o caminho dela é sagrado. Pra achar é só fazer um agrado. O caminho dela é feliz. Pra achar, precisa seguir o seu próprio nariz. Então eu falei, caraca, velho, porque é um poema bem elaborado. Mas desenhado, eu sou um poeta que gosto também de poema visual. Vocês viram que meu livro é desenhado, não sei. Eu pirei, eu falei, caraca, velho, que loucura, né? Sim. Então, tipo, eu acho que estar com uma criança, e aí nesse aspecto o Sarauzinho é muito feliz, né? Estar com as crianças é estar fazendo um intensivão de poesia, porque você tá vendo a linguagem no estado mais puro ali, né? Tipo, Sim. aí eu poderia citar um Manuel de Barros para justificar isso, a infância, a infância da língua, né? A poesia é a infância da língua, não sei o que, mas quanto mais novo, mais a gente tem essas coisas frescas, e aí a sociedade vai cortando. Então, tentem preservar o poeta e o artista que existe dentro de vocês. Porque é isso, às vezes a gente fala que eu não sou, porque a gente vai aprendendo a dizer eu não sou. Mas vocês sempre foram, tipo, mano, como é que faz um pipa assim, sei lá, vai, inventa e fica um negócio meio bagunçado. Você vai fazendo várias vezes, você vai melhorando, né? Tem essa parada, a gente sempre é, né? Acho que, então, esse ensinamento pra mim, conviver com as meninas, foi muito profundo pra poesia. Agora, claro, outras coisas, pensar o quanto a gente é limitado na vida, outras... Aí não dá nem pra dizer, assim, né? Tipo, Sim. tem uns negócios só...
como dizia minha avó, só sabe quem vive. Então vocês também já devem ter ouvido que, nossa, ter um filho é uma experiência muito transformadora, muito louca, vocês não têm noção. Mas vocês só vão saber quando vocês passarem por isso ou por algo próximo, assim, é muito doido mesmo. Poeticamente falando, se você tentar trazer em alguns versos, pode ser seus ou não, o que é ser pai pra você? Ó, eu fiz um poema, eu vou só dar uma introdução, não vou ficar falando não, vou mostrar o poema, mas na quarentena eu fiz um poema que era para minhas filhas. Aí, o poema fracassou solenemente, porque eu sou um adulto, eu não consegui acessar a linguagem delas, que na época elas estavam com 5 anos, 4 anos. Qual esforço eu fiz? Eu falei, bom, beleza, o poema não chegou, mas eu tenho outros meios de chegar. Aí eu fiz um vídeo que tá lá no YouTube, se depois vocês quiserem ver, chamado Chicalinas, que é o nome do poema. Que aí o vídeo eu fui numa calunga dessas, comprei um balde de massinha assim, e aí eu falei, ó, vamos gravar um vídeo que vocês vão colando massinha na minha cara até cobrir ela inteira e eu ficar sem cara. E aí elas lembram desse dia como um dia muito especial, porque... Então elas me pediam pra ver o vídeo várias vezes, certo? Elas não entendiam as palavras, mas o sentimento de colar a massinha ali na cara e tal era uma experiência boa. E aí pra mim isso... Eu falei, pô, esse poema tá conectado com elas. Agora elas estão com 9 anos, então elas estão na fase trap. E aí agora eu fiz esse poema na versão trap. Mas é assim, o poema é: minhas filhas são que nunca fui. Se muito daquilo que me ecoa, das sementes que me consumo, sem bagana nem bagaço. De onde só fui bainha, minhas ticas são o aro, o aço. Olha, tá vendo? Elas iam estar entediadas com isso. Então, vamos de trap, vai. Rewind! Opre! Vamos ver se eu lembro, vai. Minhas filhas... Não, sem beat é fogo, né? Me salva num beat aí, vai. Cara, bicho de trap. Minhas filhas são que nunca fui. Minhas filhas são que nunca fui. Se muito daquilo que me ecoa, da semente que me consumo, sem bagana nem bagaço, de onde só fui bainha. Minhas ticas são o ar, o aço, da voz de fogo do meu pai, da gana daquele que vai e no ímpeto perdura, não só altivez postura, posto que no sorriso ternura. Minhas filhas são chá e ouro, faria rima pobre tesouro, se elas não fossem mais, se não fossem honrarias, cristais, donde Judas beiçou minhas botas. Elas caminham descalças. Aquela hora vocês estão ligados que tem uma dobrada agora, né? Então, donde Judas beiçou minhas botas. Elas caminham descalças, da força, da gana, da ponta do meu passo. Elas voam, flutuam, desfrutam do meio da rua, de onde só fui calçada. Minhas filhas são o que há de mais moderno. Aquela vozinha eletrônica de pato. Donde descanso. Passado eterno. Então eu fiz esse poema pra elas. Aí eu tive que ficar fazendo versões pra acompanhar. Daqui a alguns anos ela vai falar: pai, é vergonhoso esse seu trap. Trap de tiozinho. Mas por enquanto elas acham massa. Falam, não, bota no YouTube. Quando eu faço, né, tio? Gente, a gente tá encaminhando aí pros finalmente, mas antes chamar também mais uma estudante aqui da casa fazer pergunta. Isabela? Você vem aqui, Isabela? Palmas para a Isabela, pessoal, por favor. Aí, eu perdendo a Pode pauta. vir por aqui mesmo. Fala bem pertinho do microfone, tá bom? Pode olhar ali, ó. Se quiser, ou pode olhar para o Michone mesmo, não tem problema. A minha pergunta é: qual conselho você daria para quem quer começar a escrever poesia ou livro? E essas pessoas sou eu. Quero começar a escrever um livro. Sim. Boa pergunta, ótima. Desculpa, como é seu nome mesmo? Isabela. Isabela. Pode ficar aqui. Essa pergunta é muito boa da gente fazer na escola, né? Da gente falar isso na escola, porque eu tava falando aquela história da poesia, né? Eu falei a poesia e tem um outro poema que eu sempre falo na escola, que eu falei do poeta que faz a cascata cachoeira, esse é o poeta, né?
Mas o poema, eu tenho uma definição pro poema que eu gosto muito, que é: a poesia é o pulo do gato. Que aí eu faço: a poesia é o pulo do gato. Eu faço meio Jorge Benjol, divido vocês, mas não vamos fazer agora porque eu vou bagunçar o pessoal da técnica. Mas, ó, geralmente é pra galera daqui fazer a poe é o pulo do gá. E daqui pra cá, tchac, 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 tchac. Vocês estão ligados? É tipo, a poesia, a bonequinha não sabe brincar, né? Tipo, mas a poe é o pulo do gá. Aí é tipo, a poesia é o pulo do gato. Tchac, 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 tchac. A poesia é o pulo do gato, mas sem o gato e sem o pulo, a poesia é o pulo do gato. Sem o gato e sem o pulo. Eu começo falando isso, aí todo mundo fala: mano, trouxeram o barbudo pra falar que é o pulo do gato, sem o pulo, bagulho doido, né? Entendi, foi nada. Mas a poesia ou a literatura, ela é... O que eu gosto de dizer dessa definição? Que ela pode ser o que vocês quiserem. Porque se eu tirar do pulo do gato o gato e o pulo, fica o quê? Fica só a poesia, ou nada, né? Então, no geral, eu gosto de trazer esse exemplo para vocês pensarem que é o lugar onde vocês podem ser livres, né? Se pode ser o gato, o pulo do gato, sem o pulo, pode ser qualquer coisa. E sendo qualquer coisa, é importante pensar que vocês podem escrever o que vocês quiserem. Que outro lugar no mundo oferece essa liberdade para vocês? Nenhum outro, né? Às vezes as pessoas falam: minha casa. Eu falo: pô, tua casa é legal, porque nem toda casa é assim. Aí alguém fala: no campo. Beleza, no campo. Mas olhe lá, se você fizer gol, tem dia que você não joga nada. E vai indo. Então, tipo, eu acho que a parada do livro, e aí sim entra aquela outra coisa que eu falei: escrever uma pescaria. Se voltar com o peixe, escrever, né? É isso, se voltar sem. Você tem que escrever, se possível, escrever todo dia. Eu até falo para as pessoas um exercício que é simples. Pega 3 minutos e escreve o que tiver vindo na tua cabeça. Do jeito que tiver vindo. Se tiver vindo assim, banana, lodo, estetoscópio, escreve assim. Aí você vai fazendo isso todo dia. Do jeito que vem, do jeito. Vai vindo, vai vindo. Você vai lubrificando. Isso é bom até como exercício para fazer antes da prova. Porque às vezes a gente não faz ginástica pra cabeça, né? E eu gosto de falar disso, assim, que o Guimarães Rosa, ele falava que isso aí é uma ginástica que você faz com a cabeça. Então, isso é um jeito para você ir criando confiança, ir criando repertório. Todo dia pega um caderninho e escreve 3 minutos, sem pensar. E depois você lê o que você escreveu, você fala: nossa, que loucura isso aqui, né? Eu falei banana com abóbora. Tá, beleza. Pô, mas banana com abóbora pode dar um prato bom, né? Aí você começa a escrever melhor ali a receita a partir disso, né? Então você começa a pegar ali aquilo que você escreveu e falar: isso aqui é legal. Às vezes vai sair um texto pronto, às vezes não vai sair um texto pronto, mas você fala: olha, daqui dá pra eu criar isso, isso, isso. Então o conselho que eu daria é: escrevam todos os dias. Porque no começo escrever 3 minutos é difícil. Depois, assim como na ginástica, né? Quando também você vai fazer ginástica a primeira vez, é difícil abaixar e encostar no chão e tal. Depois, começa a ficar fácil, porque você tá fazendo todo dia. Então aí você começa a lembrar os sonhos. Vou escrever meus sonhos, que é também um repertório legal. Então, é isso. Eu acho que o escrever todo dia, criar um hábito de escrever, é um bom caminho para conseguir fazer um livro. E para conseguir... Desse jeito, você também, sem pensar muito, você começa a ver quais são as coisas que se repetem na sua história. E aí você começa a construir. E aí, lógico, vai ter um momento que você vai ter que parar e falar: não, tem coisa demais agora aqui, eu vou ter que tirar umas coisas, né? Aí é um momento de editar. Mas até lá, vai construindo e aí falar: nossa, tá aqui, né? Não sei se o Rodrigo usa essa técnica aí, mas de repente o Rodrigo pode até falar mais sobre isso, que ele escreve livros mais longos que o meu. Os meus eu escrevo poemas, assim, e tal. Então... Mas obrigado pela pergunta. Obrigado, Isabela. Espero ter respondido, que eu também, às vezes, sou muito doido respondendo, né, gente? É assim, é tipo uma máquina de pinball, assim, né? A bola vai batendo em vários lugares e espero que ilumine alguma coisa aí. Não, pegando até que você falou, assim, poesia é o lugar onde vocês podem ser livres, né? E aí, até falando um pouco, Isabela, da minha experiência, eu diria assim, eu comecei a escrever porque eu precisava de um lugar para ser livre. E esse lugar que eu descobri que eu podia ser... E eu precisava de um lugar para ser livre mesmo. E o que é a liberdade? É você não ter receio de falar, de escrever, de gritar, se você quiser, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, principalmente um assunto sobre você.
alguma coisa que te afeta, né? Eu acho que liberdade é isso, você não ter medo de nada, nem de ninguém, nem de uma ideia, nem de um pensamento. E aonde eu consegui exercer esse exercício de liberdade foi no meu diário. Eu tinha, desde a minha adolescência, um diário e que se eu não tivesse esse diário, eu acho que eu teria despirocado, né? Explodiu, né? Vocês vivem, né? Vocês estão nesse período da adolescência, vocês sabem que são muitas mudanças, é muito complicado. Mesmo, né? Vem aquele preconceito, nossa, um menino que escrevia diário, não sei o quê. Exatamente, eu era o menino que escrevia o diário, né? Só que esse diário, ele foi fundamental para eu colocar ali as coisas que me afligiam, ansiedade, outros transtornos que eu vou descobrir depois, vou dar nome depois. Sim. Que até então eu tô vivendo aquele turbilhão, eu tô no meio do maremoto, tô pra me afogar, tentando me segurar em alguma coisa, não tem nada, eu pá! Segurei aqui. O que era? Era o diário, entendeu? E aí eu fui escrevendo e depois, quando eu fui ficando mais adulto, quando eu conheci os saraus, o diário foi mais importante ainda, porque, igual o Michane falou, jogava ali minha linha ao sol e era do diário que eu tirava as histórias que iam pro livro, entendeu? Então, eu acho assim, um exercício bacana para você fazer é o diário. Tem, como o Michone falou, essa questão da liberdade. Tem isso também que o Michone falou, que é a prática. Se você fizer todo dia, ok. Um dia sim, dia não, bacana. Mas o importante é você estar ali. É a mesma coisa. Eu quero jogar bola? Você pode ser, seja lá quem for, seja Pelé, seja Romário, Ronaldinho, seja Neymar, Vini Júnior. Tem que treinar. Tem que ter ali aquele, né, todo dia ali, você batendo naquela bola. Então, acho que o importante é isso. Também falei demais agora, mas aqui... Não, mas é bom que você organizou as ideias. Eu às vezes, eu também, eu preciso de alguém que didatize, assim, né? Porque, mas é isso, é muito legal essa experiência de... Tem um poeta muito importante, Paulo Leminski, que ele fala que todo mundo é poeta com 10 anos. Aí com 17, com 14, porque você escreve cartas de amor, poemas de amor, não sei o quê. Aí com 17 e tal. E aí ele fala, difícil é se manter poeta com 70 anos, igual o Quintana, né, tava ali com 70 anos quando ele grava esse vídeo. Difícil é se manter poeta igual o Drummond, que o assunto deles a vida inteira foi isso. Mas não necessariamente o assunto precisa ser a poesia, né? Vocês podem escrever diário, quadrinhos, né? O lance que eu acho que é importante é manter essa coisa de contar as histórias, porque às vezes a gente não percebe, mas a gente é muito bom de contar as histórias, né? Tipo, quando tá conversando com os amigos, conta a história, todo mundo ri, acha legal e tal. Mas aí a gente não escreve, e acha que escrever e contar história são duas coisas diferentes. Mas não são, né? Escrever e falar um poema, e cantar uma música são duas coisas diferentes. Não são, né? Então são muitas... as coisas são muito misturadas. É que como a gente criou um mundo onde se separa e diz escrever, então fica parecendo que escrever é mais importante do que a ação que aconteceu que fez você contar, né? Então, tipo, sei lá, eu vi uma senhora atravessando a rua e aí ela levou 20 minutos para atravessar a rua. Então eu vou escrever um texto sobre isso, sobre esse tempo lento de uma pessoa atravessando. Já é em si o poema isso, né? E eu trago uma brincadeira, eu sempre trago um exemplo que eu acho legal também, tá com dificuldade? Lembra de brincadeiras, às vezes vocês ainda são mais jovens assim, né? Mas às vezes a gente vai deixando de brincar de umas coisas que nós somos muito bons, porque já começou a ficar grande, né? Então você é muito bom, sei lá, em doletar, sei lá, as meninas, aquelas brincadeiras de mão, tipo, ou pular corda, ou sei lá, um menino em outra coisa, no pipa, sei lá, e você vai deixando, porque você vai ficando adulto e tal, você tem que abandonar. E isso é uma grande matéria criativa para nossa vida inteira, né? Então, tipo, tem o Russo Passo Pulso, que é um cara do Baiana System, eu vi ele falando esses dias, né? E é um exemplo, é um exercício que eu sempre trago. Lembre de uma brincadeira que vocês eram muito bons e use ela para criar um poema. Porque às vezes é isso, isso é um disparador bom. Porque na hora que, sei lá, eu vou entrar no slam, eu não lembro qual que é o ritmo. Aí eu lembro, mas é a do, lê, tá, lê, petit, lê, tomar. Então o poema é tá. Então o Russo, ele tem uma música que é play, som, já ouviu, é déjà vu. Russo passa pulso, agradece, merci beaucoup, play, som, playback. Ouviu, aperta o rec, amassa pagodão que corta mais que chiclete. Enfim,
Aí ele falou que criou isso baseado no adoleta, le petit, le tomar, le café com chocolate. Você vê, é igual. Play som, já ouviu, é déjà vu. E aí você vê, você até entende por que ele botou uma palavra em francês no meio, né? Porque tem adoleta, no mesmo lugar do le petit, le tomar, le café com chocolate. Aí, ó, play som, já ouviu, déjà vu. Russo passa pulso, agradece, merci beaucoup. Tem as duas palavras em francês no mesmo lugar. Você vê que a brincadeira ajuda também, né? Porque é isso, nós somos seres lúdicos. Nós somos seres da brincadeira mesmo, da invenção. A gente inventou que a gente é homo sapiens, sei o quê, mas o nosso saber é a brincadeira mesmo, assim, tipo. Gente, estamos chegando aos finalmente aqui. Antes, queria agradecer desde já a presença de todo mundo que acompanhou aí e tal. Fazer meio que um bate-pronto aqui, algumas perguntas que... respostas mais curtas, mais Agora me objetivas. lasquei. Agora é papum, é ping-pong. Não sei se é ping-pong, mas tem que ser mais conciso aí. Tá bom. Bora lá. Michone pensando... Maior conquista? Um bimundial de 2012. Não, minhas filhas. Maior medo? Maior medo. Medo de ficar só, se pá. Maior perda? Minha avó Ana, aos 8 anos, acho. Foi difícil. Maior sonho? Poesia, esporte nacional, poesia, paixão nacional. Fazer da poesia o esporte nacional. Na sua visão de mundo, toda a complexidade do que é a vida, tenta me dizer aí em poucas palavras o que é o amor. E apanha assim, não disse Antoniana. Não, pô, amor... É difícil, essa palavra assim, de prima, cabe muita coisa e que a gente viva todas as possibilidades dessa coisa, assim. Todas. Então eu acho que só dá pra falar do amor com o corpo, vivendo. Não dá pra explicar muito e tal, eu acho difícil explicar. É vida, é viver mesmo, corpo. Não sei se isso resolve, mas eu acho que é isso, assim, é poder experienciar o amor mesmo na vida, porque ele é muito possível e ele é muito diferente, muito diverso para muitas pessoas. É isso. Daniel Michone, salva de palmas, galera. Antes de passar a bola para a gente encerrar, quero agradecer imensamente, novamente, MF Guilherme de Almeida, professora Natália, que acompanhou a gente aqui, pessoal da sala de leitura, professora Thaís também, que fez o contato, muito obrigado. Quero agradecer também a equipe da Casa Poética, Mônica Alves, Mirela Anjos, que fazem a pré-produção. Agradecer aqui nossa equipe presente, Binho Santana, Akin Silva, Diogo Hans. Dizer, muito importante, esse programa faz parte de um projeto que foi contemplado pela 8ª edição do programa Fomenta a Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Este programa e alguns outros, quem quiser conhecer, vocês podem encontrar nas nossas redes sociais, @Casa Poética SP, tanto do Instagram quanto do YouTube. E passar a bola agora para o Michone fazer as considerações finais aí, fechar, por favor. Bom, agradecer o convite e dizer que, olhando para a caixa de sabão, rompo o lacre do paradigma da evolução. O Homo sapiens insiste em pagar sempre o mesmo mico. O Homo macaquens insiste em pagar sempre o mesmo sapo. Trabalha todo dia igual ônibus lotado. Caraca, esse cara vai roubar minha carteira no encoste. Pelo amor de Deus, pra que ficar na porta se não vai descer? Vai descer, motorista, sufoco, sovaco, estresse. Vai descer, motorista. Opa, oi patrão, bom dia, boa tarde, boa tarde, né? Você mora perto, eu moro longe, né? Bom dia mesmo. Então, almoço, fast food, trabalha, todo dia, estresse, relax, não é fax não, triplex não é fax não, trabalha 6, 7, 8, 9, quase 10, depois de aprovar a nova lei aí e tal. Aí,
Ônibus lotado de novo. Caraca, esse cara vai roubar minha carteira de novo. Pelo amor de Deus, não encoste de novo. Pelo amor de Deus, vai descer, motorista. Oi, minha filha. Oi, minha outra filha. Boa noite. Oi, vamos dormir. Amanhã tem que trabalhar. Oi, minha esposa. Boa noite. Fast food, fast food. O Homo sapiens insiste em pagar sempre o mesmo mico. O Homo macaquens insiste em pagar sempre o mesmo sapo. Sapiemos que somos homos, mas sapiemos se somos sapiens. Sapiemos que somos homos, mas não sapiemos se somos sapiens. Sabia que o sapiá sapia supiá? Muito obrigado, ficamos por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima Casa Podcast. Valeu!